hoje o crime organizado na política. O Ministério Público de São Paulo deflagrou hoje a operação e prendeu 3 vereadores, além de outros servidores públicos. Prendeu ainda pessoas ligadas ao grupo criminoso PCC. Contra eles, acusação de fraude em licitação, desvio de recurso público e lavagem de dinheiro. Quem acompanha desde cedo essa operação tem todos os detalhes e traz para a gente agora ao vivo de São Paulo, aqui no Ciência Política, é o repórter Lucas Padula. Olá, Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Novamente, uma ótima noite para você, Ananias, e para quem nos acompanha aqui no Ciência Política. Pois é, olha, o GAECO do Ministério Público de São Paulo, juntamente com a Polícia Militar, realizaram hoje em diversas cidades do estado, na região principalmente do Alto Tietê, da Baixada Santista e algumas cidades do interior, alguns mandatos de busca e apreensão contra pessoas envolvidas em supostas fraudes licitatórias, aí com recursos financeiros, enfim. Entre os presos estão 3 vereadores, sendo eles o vereador Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, também Luiz Carlos Alves, do MDB de Santa Isabel, no Alto Tietê, e o vereador Flávio Batista, de Ferraz de Vasconcelos. Além deles, outras 11 pessoas, também envolvidos o advogado de André do Rep, Aurélio Tupinaré, de Oliveira, e também uma informação que nós trouxemos agora há pouco, acabamos de confirmar mais um dos participantes, o sambista Wagner Borges, com mais de 1 milhão de acessos nas redes sociais. Eles tinham, então, envolvimento, segundo as investigações, em empresas que tinham como objetivo ser concorrentes delas mesmas para conseguir pegar o maior valor em licitações, em obras da prefeitura, em outros acessos ali no poder público. Essa investigação começou quando o Ministério Público conseguiu áudios ligados a integrantes do PCC que revelaram alguns desses políticos aí nessas cidades do estado de São Paulo. Com isso, foi informado que essas pessoas estariam com essas falsas empresas, usando inclusive nome de laranjas, para conseguir ter acesso às licitações com valores mais altos. Chega de 200 milhões foram desviados aí dessas licitações. Além disso, foram apreendidas aí armas, munições, 22 notebooks, 22 celulares, além de 3 milhões e meio só em cheque, 600 mil reais e 8.500 dólares nas casas desses participantes, desses envolvidos. O governo de São Paulo também se manifestou através de uma nota e disse que aguarda com que o Ministério Público, então, consiga, de uma certa forma, não financiar, não deixar com que o crime organizado entre no poder público. Afinal, eles informaram que o crime organizado tem como principal meio, então, se sustentar através de 3 eixos, né? Fraude, licitação, corrupção de agentes públicos, que é o caso que a gente viu então desses vereadores, e também lavagem de dinheiro. Eu também recebi informação de que outras pessoas deverão ser presas, porque a investigação é muito complexa, que vai desde agentes dentro de órgãos públicos até, por exemplo, na semana passada nós tivemos a Operação Fim da Linha, onde 2 empresas de ônibus são acusadas de lavagem de dinheiro para o PCC, Ananias. Tá aí, Lucas, você traz, portanto, as informações em detalhes para a gente aqui no Ciência Política e chama de fato muita atenção esta entrada, não é, da polícia, do Ministério Público em um combate mais efetivo à atuação das organizações criminosas agora em órgãos públicos, em prefeituras, fraudando licitação, desviando recurso público, lavando dinheiro de esquema criminoso. Tudo isso desvendado nesta operação. E a gente tem, inclusive, uma fala do promotor Yuri Fisberg. Ele faz uma relação entre os 2 casos que você citou, Lucas, a operação de hoje e a operação da semana passada, que desvenda a participação da facção criminosa nas empresas que operam ônibus urbanos na cidade de São Paulo, e ele reforça uma tese de que estamos diante de uma verdadeira máfia. São mafiosos organizados para controlar o crime, para controlar o tráfico de drogas e agora, cada vez mais claro,
para, através do espaço político, desviar recursos públicos. Vamos ver, então, o promotor que esteve à frente da operação de hoje, o promotor Yuri, falando a respeito do que já é considerado uma máfia tocada por essa organização criminosa em São Paulo. Veja. O primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, complexificado sua atuação em diversos ramos, inclusive no ramo público. Lincoln Gaquia, promotor de justiça absolutamente expert no assunto, veio aqui semana passada e disse sobre a questão da máfia e a influência do primeiro comando da capital dentro das prefeituras e afins. Então, acho que demonstra que, exatamente o que ele disse semana passada, a facção está bastante influenciando os rumos de contratações públicas. Tá aí, promotor Yuri Fisberg, reforçando como o Ministério Público está encarando essa facção a partir de agora. Tomou proporções gigantes, deixou de ser uma facção relacionada única e exclusivamente ao tráfico, ao comércio de drogas, mas com seus representantes nos poderes públicos, e a prisão de 3 vereadores deixa isso muito claro, e além disso, o desvio de recursos públicos é o que essa operação está investigando. Lembrando que são prisões que têm ali a missão de, neste momento, não prejudicar as investigações, fazer com que elas possam avançar, mas já apontam fortes indícios da participação desses parlamentares. Com o uso, Lucas, e aí eu queria reforçar esse ponto com você, desses 3 eixos, os 3 pontos que o Ministério Público detalhou, com destaque para a participação desses agentes públicos para facilitar que o PCC ganhasse licitações em setores como o lixo, por exemplo, a coleta do lixo nessas cidades. Lucas. Pois é, Ananias, você fez uma análise perfeitamente bem, porque nós mostramos hoje, na verdade a operação começou na semana passada com a licitação de ônibus. Hoje, com licitações em obras, por exemplo, seria o principal foco, mas há outras áreas também, como por exemplo de coleta seletiva, de empresas de laranjas, empresas fakes que vão até essas prefeituras através de influência do primeiro comando da capital, do PCC, para justamente conseguir lavar dinheiro, superfaturar essas licitações, para justamente ter um recurso maior aí e conseguir ter parte para manter, então, os agentes públicos, parte para financiar o crime organizado e parte devolvendo até mesmo como caixa 2 para prefeituras. Como eu disse também, há uma investigação de um contrato ligado diretamente ao governo de São Paulo, que pode resultar, por exemplo, em novas prisões, Ananias. Tá aí, não vai parar, Osmando. Agora há claramente uma organização das forças do Estado no intuito de enfrentar isso que é muito complexo, uma organização criminosa estruturada, e eu reforço que vai buscar asfixiar financeiramente, porque estamos tratando de 200 milhões de contratos de licitações agora sob investigação, Osmando. Olha, Ananias, você se espantou por quando falou em lixo, mas você sabe que lixo e transporte sempre foram pratos preferenciais do crime organizado nas relações com prefeituras e governos estaduais no Brasil ao longo do tempo. E agora o Ministério Público de São Paulo está começando a dar uma demonstração de que realmente está disposto a apurar, a desvendar essa rede que junta crime organizado com agentes públicos. Você sabe que essas o poder que as prefeituras e estados têm de concessão de serviços de transporte urbano e de serviços de coleta de lixo, inclusive de coleta seletiva, é um filé na mão de aproveitadores, e aí o crime organizado entra, a gente do poder público ganhando com isso, as apurações finais vão provar, e há pelo menos um fator. Se não há culpa de prefeitos e de governantes do Estado de São Paulo que estão sendo investigados agora, há pelo menos uma negligência
um pouco caso, uma falta de fiscalização, uma falta de controle, e isso precisa realmente ser esclarecido, e quem tiver culpa no cartório que vá para a cadeia. O artista aí era pré-candidato, é isso? Ele era pré-candidato, sim, dessa cidade. Inclusive, foi até uma surpresa. Não só ele, mas também como vereador de Santa Isabel, que é pré-candidato, na verdade, à cidade, nessas próximas eleições que estão vindo, Ananias. Ele pré-candidato a vereador e o vereador que foi alvo pré-candidato a prefeito, é isso, né? Olha aí, esses são os três. Exatamente isso. Ali o Luiz Carlos Alves Dias, que é de Santa Isabel, é vereador e é pré-candidato a prefeito. Olha aí, João, a situação que nós estamos de pré-candidato. Eu acho que o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal e o Eleitoral vão ter bastante trabalho para separar o joio do trigo nessas filiações partidárias. E o Jorge Mano tocou numa questão que são duas áreas que elas têm características especiais. Por exemplo, os contratos de lixo e de ônibus, eles têm um vício que é muito complexo. Eles têm uma longa duração, mas podem durar até 35 anos. São poucas empresas, São poucas empresas, é um cartel formado por poucas empresas que atuam no país, tanto nos ônibus como nas coisas. Se você pegar o grosso do transporte coletivo nacional e o grosso do lixo, você tem 4, 5 empresas que comandam. E aí algumas são criadas como essas aí, que na verdade não são empresas, são organizações criminosas que foram criadas para lavar o tráfico. Mas como o Jorge Mano falou, essas áreas são muito sensíveis. E sensíveis principalmente por quê? Porque tem um grande apelo econômico, o valor é sempre muito, não é um valor, não existe coleta de lixo de pequena monta, não existe transporte coletivo de pequena monta, os contratos são longos e ficam aí a serviço do poder público e a serviço de quem está ocupando uma posição política no momento. E aí muita gente se viabiliza. Aqui não é raro, quando era permitido a doação por empresas, apareceu doações. Praticamente as empresas, eu vou dar um exemplo, na época uma antecessora aqui que ocupava aqui o lixo, ela doou para os 4 candidatos principais. Ela fez uma escala, ela fez uma pesquisa, para você ver como é organizado. Fizeram uma pesquisa na época e ela doou, de acordo com o potencial de cada um, ela doou 600 mil para um candidato, doou 100 para outro, e doou 80 para outro e 50 para outro. De acordo com a viabilidade política, ela fez o balanceamento. Então, como é que um candidato recebe de uma prestadora de serviço um financiamento de campanha ou uma doação ilegal, né? Que é o que está acontecendo agora, já que isso não é mais permitido. Como é que ela recebe? O candidato recebe esse recurso e depois e normalmente não é pouco recurso, né? Aqui mesmo a gente tem investigações nessa área envolvendo candidatos, né? Que não foram adiante, mas que ainda estão na esfera da Polícia Federal. E é o que eu sempre digo, essas investigações quando estão no Ministério Público da Polícia Federal, não diga que acabou, porque não acaba. Está lá, tem os áudios, tem interceptação telefônica, normalmente é feito usando o alvo, interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário. Sim. Isso aí não vai mudar. Ora, quem faz a operação com banco e com telefone, uma hora a casa cai, né? E nesse esquema aí tinha Pix. Tava rolando Pix, né? Não, sabe, aí não é coincidência, não. Aconteceu agora em Feira de Santana, na Bahia, um caso parecido de organização criminosa, que os caras, simplesmente, o comandante regional da polícia, do batalhão da área, ia lá buscar o dinheiro não vou dizer na biqueira, porque não era uma biqueira, era uma empresa, né? Sim. Mas uma empresa ligada ao tráfico de drogas, ao primeiro comando da capital. O que deixa... O cara ia buscar o dinheiro, cara. O comandante da polícia regional foi exonerado, né? Inclusive está afastado lá. Sim. Foi afastado muita gente da polícia, foi presa a mulher de um deputado estadual, para você ver que isso não é uma particularidade do Rio e de São Paulo. Sim. Isso é um câncer que vem consumindo e que está em metástase no país todo. As organizações criminosas são nacionais, né? A gente está vendo exatamente. Isso. O que nos deixa preocupado, porque há um avanço sistemático em todo o país, nos órgãos públicos, na política. Isso nos deixa preocupado, mas também esperançosos, porque a gente está vendo uma operação dessa, tocada por promotores jovens, competentes do Ministério Público de São Paulo. Há uma disposição para o enfrentamento
das facções tem que haver, criminosas. né, essa Que a- disposição, que a gente não via como agora antes, e exatamente. há, portanto, uma estratégia de sufocar financeiramente. Esse foi mais E é o embate. principal, Ananias, essas organizações, não adianta você fazer prisões, porque elas não têm o seu lastro baseado em uma ou duas pessoas. São organizações muito grandes que o lastro é o lastro financeiro. E outra, se você não suportar financeiramente, você não fez nada. Se né? você olhar o montante dessas duas operações, são 250 enormes. milhões, né? 200 milhões nessa. Se você olhar da semana passada dos ônibus, tem subsídio pago pelo governo que dá bilhões de reais para empresas tocadas por organização criminosa. Então, de fato, é muita Quer grana. dizer, o cara não está nem faturando por prestar serviço, ele está recebendo para manter uma organização criminosa, né? É uma situação inconcebível por dia de hoje o poder público ter isso. E aí vai aquela o que você falou aí do Ministério Público. O Ministério Público, quando ele se renova, quando entra promotores novos, nada contra os promotores antigos, mas normalmente quando tem aquela revitalização, chega promotores novos. É diferente. Os meninos chegam mais, vamos dizer assim, vitaminados, né? É diferente. Eu quero agradecer Lucas Padula, de São Paulo. Muito obrigado, você contribuiu muito no nosso debate aqui com as informações precisas aí direto de São Paulo. Lucas, um bom descanso para você. Eu sei que amanhã cedo você já começa o trabalho aqui na TV Meio. A gente está muito bem servido aí em São Paulo com você. E seja bem-vindo, viu? Que seja só a sua primeira vez aqui no Ciência Política. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Ananias, e a todos que nos acompanham. É claro, qualquer outra atualização, qualquer outra operação envolvendo, então, funcionários, servidores, a gente atualiza aqui para quem nos acompanha. Uma excelente noite para todo mundo e amanhã cedinho já estaremos aqui na programação. Obrigado, Lucas. Olha, de São Paulo com o Lucas Padula,